Quantas vezes você não se percebeu diante de uma tremenda oportunidade ou de repente de um desafio que você sabe que tudo que você tinha que fazer naquele momento era bater no peito e enfrentá-lo. Porém, o medo chegou exatamente nesta hora, te fazendo pensar demais, tanto que você demorou para fazer, ou até que você nunca acabou fazendo. Agora, se tudo que gera crescimento brutal, mudanças profundas, gera exatamente esse tal sentimento chamado medo, se a gente não aprender a lidar com ele, a gente nunca crescerá na vida, não é mesmo? Então eu vou te ensinar a domar o medo direto no seu cérebro no capítulo de hoje. Se isso é importante para você, então sente aqui no like e vamos embora para a discussão. Fala pessoal, André do Brain Power, Academia Cerebral, criador do método Reprograme Seu Cérebro, e esse é mais um dos nossos capítulos diários da série Reprograme Seu Cérebro para você entender um pouco melhor o funcionamento dessa máquina incrível, colocando ela para funcionar a seu favor. Hoje falaremos sobre medo. Sabe o que aconteceu com as pessoas que efetivamente venceram os seus medos? Elas venceram na vida. Medo é o que te trava, medo é o que nos trava. O que a gente tem que fazer é efetivamente montar no medo, aprender a usá-lo a nosso favor. Repito, quem vence o medo, vence na vida. Medo trava, porém montar no medo liberta. Veja só o que aconteceu com o Denis, que passou pelo Reprograme Seu Cérebro. Primeiro eu queria falar, o curso superou todas as minhas expectativas, que eram altas já sobre ele. Eu achei assim algo extremamente bem estruturado. Realmente tem módulos que são difíceis de se engolir e tal. Eles são complicados, você enxerga ele, te faz enxergar um lado seu que não é legal, mas ele te arma contra isso. Ele dá todas as ferramentas que você precisa para conseguir desenvolver essa melhor parte de você. O curso faz isso, ele te ajuda a enxergar o problema, às vezes até de ângulos que você ainda não tinha percebido que ele existe, e ele te dá tudo que você precisa para superar ele. E eu nesse momento estou com um desafio absurdo profissional, pessoas realmente dependendo de mim, uma coisa assim que em outra situação eu pensaria, ferrou, não tenho o que fazer, vai dar errado, e realmente é muito sério, e eu tô nesse momento enxergando como o fator que pode simplesmente alavancar minha carreira, alavancar meu negócio. Show de bola! No final então eu vou deixar o depoimento dele completo para você ver como ele fez exatamente isso na prática, mas ele pegou na veia. E eu vou te explicar uma pequena, simples, fácil técnica de reversão de uma situação que vai te trazer energia de desafios como esses, ao invés de simplesmente nos paralisar. Mas antes de saber a técnica, que tal a gente definir o que é medo? Para isso eu sempre faço referência a uma citação de Will Smith. O medo não é real. O único lugar que o medo pode existir é em nossos pensamentos sobre o futuro. Medo é um produto da nossa imaginação que faz com que a gente tenha medo de coisas que não existam no presente e que talvez nunca cheguem a existir no futuro. Isso é quase uma loucura. Eu não quero que você me entenda errado. O perigo existe, mas o medo é uma escolha. E é isso daí, então vamos lá. Agora eu vou amarrar isso para você entender de uma vez por todas, de uma forma sem volta, e também para ficar claro, de modo que você possa implementar isso hoje. O grande ponto na frase dele é que nós criamos o medo, basicamente porque nós alocamos o nosso foco na coisa errada. Guarde essa mensagem de agora que eu vou te falar num canto muito especial no seu cérebro. Foque no jogo e não no que está em jogo. Repito, foque no jogo e não no que está em jogo. Simples, não é mesmo? Pois é, mas é exatamente o que nós não fazemos. Nós, quando temos algo a fazer, nós dificilmente pensamos somente naquilo. Nós pensamos nas implicações de o que realmente aquilo pode trazer para a nossa vida. E isso faz com que a gente entre em parafuso, porque tudo tem uma carga emocional muito maior do que precisaria ter. Sabe aqueles caras que andam em uma corda entre dois prédios? Eu não sei se você já viu isso, mas basicamente eles colocam uma corda entre dois prédios, seguram um bastão para de fato fazer com que o equilíbrio fique mais fácil para eles, e eles simplesmente andam de uma ponta a outra, olhando para o horizonte. Eles focam no que eles estão fazendo. Se eles parassem, olhassem para baixo e focassem na altura, isso começaria a trazer um pensamento muito forte, isso começaria a consumir o cérebro deles e eles simplesmente pirariam, desconcentrariam. Esse não é o ponto, então não é aí que a gente deve focar. Quando você está fazendo alguma coisa, foque no jogo e não no que está em jogo. Isso parece um pequeno detalhe, mas é exatamente aí que está a resposta. Então, por que as pessoas me perguntam, André, mas como é que você consegue fazer tantas coisas sempre numa boa? Basicamente porque eu foco
no jogo, está ali a minha atenção, eu me divirto no processo. Pensa comigo, um time que joga pensando no campeonato nunca ganha nada, afinal o campeonato é feito de jogos. O time que realmente vai ganhar o campeonato é um time que tem consciência que a atenção precisa estar jogo a jogo. Quando se vence um jogo, pensa-se no próximo jogo e não em toda a sequência de jogos, e não no campeonato, e não no que as outras pessoas estão dizendo. O foco está sempre no jogo. No exato momento em que você tira sua atenção do jogo e pensa em tudo que está em jogo, automaticamente você abre uma brecha para muita coisa que você não gostaria que simplesmente começam a entrar no seu cérebro. Então, se você realmente quer vencer o seu medo e fazer as coisas com muito menos peso emocional, simplesmente sentar e fazer, então, pela terceira vez, foque no jogo e não no que está em jogo. A vida pode sim ser muito mais simples do que a gente imagina, basta saber o que o seu cérebro faria e escolher o que você vai fazer no lugar. Basicamente, o nosso cérebro muitas vezes tem um instinto, tem um comportamento que não é exatamente o que a gente deveria ter naquele momento. O cérebro, quando você está numa corda entre dois edifícios, ele vai focar automaticamente no risco, no perigo, na altura, só que isso vai desconcentrar a pessoa e isso inclusive tem uma chance muito maior de prejudicar aquela pessoa, fazendo com que ela caia, do que o inverso. Então sim, nós precisamos domar os instintos do nosso cérebro, só que para isso nós efetivamente precisamos conhecê-los. E é exatamente por isso então que os alunos do curso Reprograme Seu Cérebro mudam tanto. Eles conhecem o cérebro e automaticamente eles ficam no controle das situações, exatamente como eu gostaria que você também ficasse, para ter muito mais controle emocional, muito mais foco, muito mais resultado. E por isso, se você quer saber mais então, não deixe de se inscrever aqui em reprogrameseucerebro.com.br para você participar da nossa próxima jornada de programação cerebral, que é um evento gratuito de 7 dias com aulas online, e-books, PDFs, para você de uma vez por todas entender como as decisões se formam, como o seu cérebro funciona, como ele foi se desenvolvendo e como ele foi desenvolvendo os padrões que você tem hoje, tal como o medo que a gente acabou de discutir, e efetivamente você passa a entender a formação desses padrões positivos, inclusive os negativos, como formação da preguiça, da procrastinação lá dentro do seu cérebro, e você troca tudo isso por muito mais controle da sua produtividade, muito mais controle emocional, muito mais energia e obviamente elevando assim os seus resultados. Então entra aqui em reprogrameseucerebro.com.br e agora é hora de você contribuir, dizer aqui abaixo se você realmente teve uma ampliação de consciência por conta do que foi discutido aqui nesse capítulo. Coloque aqui abaixo qual foi esse ponto, qual foi a mudança, qual insight você teve, inclusive se você tem gostado dos capítulos diários, para mim é super importante saber. Tem muito mais gente vendo do que comentando e curtindo, por isso aqui é o meu pedido para você fazer a sua parte também, caso, claro, você esteja gostando dessa série. E por sinal, provavelmente ao longo deste capítulo te veio alguém à mente quando a gente falou a respeito de medo, de alguma barreira, marca essa pessoa ou encaminha esse capítulo para ela. Então é isso daí, a gente se encontra então amanhã às 19 horas. Para isso, clique em algum lugar aqui ao redor desse vídeo em receber notificações. E agora então eu deixo você no final com o link completo com as palavras do Denis, aluno do curso Reprograme Seu Cérebro. E é hoje que o seu medo começa a ser desmantelado, afinal o seu futuro começa hoje. No brain, no gain. Até o capítulo de amanhã.